Certa criança estava em uma janela, olhando com um olhar de tristeza um cãozinho que estava morto a alguma distância. O seu avô chegou e disse: "Minha filha, o que te entristece?" Ele disse: "Olha, vovô, ali está aquele cãozinho morto, coitado, sofreu tanto." O avô tomou a menina pelo braço, levou em outra janela e disse: "Agora o que é que você vê?" E à sua frente estava um lindo jardim. Às vezes é necessário buscarmos outra janela, tomarmos outro ângulo, outro ponto, para vermos como a vida sorri. Tempo de semear está no ar. Parece de ferro a porta fechada, o céu é de bronze na hora do medo. Até das promessas a gente esquece, mas Deus não esquece não. No tempo dispara o alarme no peito, são vozes gritando que não tem mais jeito. Amigos se afastam e nos abandonam, mas Deus não abandona não. Pelo contrário, mesmo invisível, Ele está perto. Sua presença é combustível pra você não parar. Quem foi que disse que porta de ferro impede dele operar? Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando é extraordinário, então acontecer, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer o mar abrir, é coisa do meu Deus o gigante cair, é coisa do meu Deus mudar a natureza, fazer leão com fome ignorar a presa. É coisa do meu Deus abrir porta trancada, responder oração de crente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a sua história. Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando é extraordinário, então acontecer, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer o mar abrir, é coisa do meu Deus o gigante cair, é coisa do meu Deus mudar a natureza, fazer leão com fome ignorar a presa. É coisa do meu Deus abrir porta trancada, responder oração de crente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a sua história. Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando é extraordinário, então acontecer, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isto é coisa do meu Deus. do meu Deus, Do meu Deus. Isso vai dizer: Isso é coisa do meu Deus. do meu Deus. E hoje o nosso bate-papo ele vai ser um pouco diferente.
Nós convidamos um casal que nós amamos muito, que é o pastor Joelson, com a sua esposa, a irmã Zaira, a doutora Zaira. E nós trouxemos o assunto que hoje está muito em alta, principalmente que parece assim que nós estamos vendo o avançar, o aumento das violências domésticas. E nós queremos abordar o assunto solucionando as divergências entre o casal. E justamente entre eles nós vamos discutir este assunto, bater um papo muito bom. Fique aí, avise seus familiares, seus amigos, para não perderem esse bate-papo que com certeza vai alicerçar nossas vidas. Amados, estaremos abordando um assunto bem interessante, que é sobre solucionando as divergências entre o casal. Faremos um diálogo apresentando alguns conceitos, inclusive com uma referência bíblica, para que o assunto se torne mais respaldado. Esse tema ele é importante porque mostra algumas direções que o casal que está passando por alguma divergência, conflito, consiga alcançar um nível de satisfação familiar bem melhor. E temos aqui a irmã Zaira, que estará interagindo comigo dentro desse assunto. O que nós podemos trazer de importância desse assunto, irmã Zaira? Solucionando a divergência entre o casal. É um assunto que nos dias atuais é relevante ou não tem importância? Estamos vivendo uma época em que as coisas não têm mais conserto. Tudo foi feito para vencer e jogar fora. Isso está sendo passado, inclusive, para as relações interpessoais e as relações familiares, principalmente no casamento. Com o advento do divórcio, após os anos 70, e hoje temos vivido o divórcio até mesmo em cartório, podemos fazer o divórcio em cartório, não é mais necessário a chancela do Ministério Público, nem mesmo um juiz decretando. Nesse momento, é importante que se considere que cada indivíduo é um universo, cada família é um universo. E como um universo, não há uma receita de bolo, uma regra a se seguir, mas existem princípios para solucionar as divergências. E esses princípios são universais, independente da família da qual estamos falando. Não temos que dizer que faça isso ou faça aquilo, mas podemos dar algumas regrinhas que podem ser seguidas, que com certeza vão dirimir esses conflitos, mesmo sendo cada família singular. É interessante perceber, questão de receita. A Bíblia, ela nos deixa registrado em Efésios 4, eu gostaria de fazer esse comentário. Efésios 4, no verso 32, está nos dizendo justamente assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Observe, acabamos de afirmar que não existe uma receita, mas você tem a quem recorrer quando a situação muitas vezes sai do controle. No caso, a Bíblia é a nossa principal bússola, é a melhor orientação que você pode ter. É justamente o que o Senhor nos deixa escrito na Bíblia, que ela fala justamente sobre sermos compassivos uns com os outros, ser paciente, ser tolerante com os erros, perdoando, sabendo perdoar, porque o casal ele não vai conseguir dar um segundo passo se ele não entrar nesse caminho do perdão. O perdão é fundamental para que haja o início de uma solução dessa divergência. Ainda dentro desse assunto, nós podemos comentar alguma coisa sobre que tipo de comunicação se torna eficaz no relacionamento conjugal. Qual a comunicação ideal que a gente pode abordar? Nem somente no conjugal, mas em qualquer relação interpessoal é necessário algo que hoje em dia caiu em desuso.
você, quando está num debate, numa conversa, numa discussão, como dizem atualmente, numa DR, discutindo a relação, as pessoas tendem a não ouvir o que está sendo dito. As pessoas tendem a, enquanto a pessoa está argumentando, está falando, a outra pessoa que está ouvindo não está prestando atenção. No lugar disso, ela está fazendo a resposta, está pensando no que vai responder. Então, muitas vezes os argumentos, eles são falados, mas não são ouvidos. E fica um desentendimento, porque você, por exemplo, me pergunta algo, ou você coloca um argumento seu, e em vez de ouvir o que você está falando, o meu cérebro está concentrado no quê? Está concentrado em te responder a outra pergunta que você fez e eu não fiquei satisfeita com aquela demanda. Então, na realidade, a comunicação não está ocorrendo, porque você tem que dar uma mensagem, eu tenho que ouvir a mensagem e responder essa mensagem. E eu ainda estou na pergunta anterior, fazendo a formulação do meu argumento e não prestando atenção no que você está colocando. Perfeito. Veja bem que a resposta ela é coerente. E a Bíblia nos fala em Provérbios 15, verso 1, assim: a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então observe que é um caminho a ser trilhado, como nós falamos. Se o que está falando, que está comentando ou relatando algum problema ou falha, o outro deve prestar atenção que é necessário ouvir para que haja compreensão. E se o segundo ele começa a falar junto com aquele que está apresentando o problema, então a comunicação ali já começa a ter problema. Fica falha. E normalmente o que é que acontece? Um começa a levantar a voz mais que o outro, como quem dissesse assim, eu quero falar primeiro. E as coisas começam a desandar. Então é fundamental nós, famílias cristãs, não só praticarmos isso, mas ensinarmos isso aos nossos filhos. Que enquanto um apresenta, como a irmã Zaira acabou de falar, apresenta uma questão relevante, de importância, pode ser a mínima importância, o outro precisa ouvir para no momento propício fazer a sua colocação. Continuando no assunto, queridos, há uma terceira questão que também a Bíblia aborda. O casal com a mesma fé influencia na comunicação? Como é que isso acontece? Não só o casal, como eu estou relevando aqui, qualquer relação interpessoal. Quando acontece uma relação em um julgo desigual, que é a diferença de crença, diferença de fé, no sentido que nós estamos falando aqui, o julgo desigual ele é de diversos fatores, mas estamos falando de diferença espiritual. Em relação à diferença espiritual, quando eu sou casada com alguém que professa a fé cristã, essa pessoa tem o mesmo ingrediente necessário que eu, que é o quê? É o Espírito Santo. Então, eu tenho uma prática e ensino também na minha casa a seguinte prática: quando nós estivermos conversando, debatendo, ou até mesmo num momento acalorado, nós precisamos interceder em espírito para que o Espírito Santo traduza as palavras ao ouvido da outra pessoa que está naquela contenda, que está naquela divergência. E o que vai acontecer? No momento em que eu começo a interceder, o Espírito Santo vai traduzir as palavras ao ouvido de quem está ouvindo, porque entre a emissão da mensagem e a oitiva da mensagem, ou seja, da pessoa que está ouvindo, o que pode acontecer? Mágoa, raiva, ira, ego ou inimigo pode distorcer essa mensagem e não se deixar, a outra pessoa não vai ser compreendida. Então é necessário que... Por que é importante professarmos a mesma fé num relacionamento? Porque o Espírito Santo intercede até mesmo nessa oitiva, nessa comunicação. E o que vai acontecer nesse momento? O Senhor vai converger os corações. O Senhor converte o coração de pais a filhos, o Senhor converte o coração da esposa ao esposo, quebranta os corações e faz fluir a comunicação, faz fluir o amor dele e há um grande entendimento. Vemos aí a importância da presença do Espírito Santo. Saber não só pedir ajuda ao Espírito Santo, como ambos terem esse acesso. É por isso que aqui em 2 Romanos, no capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6,
No verso 14, o Senhor nos relata assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? No verso 15, que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? É uma grande responsabilidade para quem vai formar família, saber escolher aquele que vai ter que passar a vida inteira. Pode até ter essa noção de que existe um Deus no céu, mas você precisa saber pedir o socorro na hora que é necessário. E vemos aí o Espírito Santo como alguém que vem de prontidão quando é pedido socorro. Se só um pede socorro, como é que o outro vai respeitar? Como é que o outro vai saber entender, compreender o que é necessário ser feito? Então, a responsabilidade também cai sobre os pais de ensinar os seus filhos na hora de escolherem seu cônjuge. Que sejam da mesma fé, que comunguem do mesmo espírito, para que reine entre eles durante toda a sua vida conjugal. Né, irmã Zaira? Reine a paz. Reine a paz. O casamento ele já é complicado porque são duas pessoas diversas, né, se unindo com culturas diferentes, com níveis de escolaridade muitas vezes diferentes, com muitas coisas que dificultam o relacionamento. Mas se nós tivermos um elemento em comum, aquele elemento que vai dar a liga, fica muito mais fácil a solução das divergências. E isso não somente para o casamento, isso para todos os relacionamentos, né? Temos também relacionamentos de sócios que ficam complicados. Nós trabalhamos com famílias, né? Tanto ministerialmente, eu trabalho profissionalmente com famílias, e eu tenho visto que os divórcios eles têm acontecido muito mais por questão de convivência do que por problemas sérios. O que tem acabado com as famílias atualmente não são os grandes problemas como um adultério ou alguma coisa nesse sentido, mas as raposinhas que devagar vão minando o pezinho lá da parreira, o pezinho da uva, e devagar vão minando o relacionamento. Que bom termos esse aprendizado pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Saiba que a sua vida conjugal, ela sempre vai caminhar melhor. Você terá essa harmonia, essa paz no seu lar, se você dobrar os seus joelhos, confessar o nome do Senhor, entregar a sua casa, a sua família aos cuidados do Senhor. Então tudo fluirá, tudo vai bem para a glória dele. Amém. Amém? Convida Deus para o teu casamento. Deus vos abençoe. Olá, prezados, a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer a Deus mais uma oportunidade de estarmos compartilhando a palavra do Senhor através deste veículo de comunicação. Louvamos a Deus pela vida de cada telespectador, de cada seguidor das plataformas. Louvamos a Deus pela vida de cada colaborador e de toda a coordenação, essa equipe missionária que tem feito um trabalho produtivo para o reino de Deus. Trago uma reflexão bíblica nos evangelhos. Marcos, capítulo 16, versículo 14. O evangelista Marcos, capítulo 16 e o versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Glória para sempre ao nome do Senhor. Aqui nós temos uma palavra sobre os dois sentimentos que Jesus encontra na vida dos seus apóstolos após a ressurreição. O apóstolo São Pedro, quando narra para
o evangelista Marcos, o seu evangelho, ele faz questão de pontuar que, por fim, finalmente, o Senhor Jesus aparece aos 11. Logicamente, depois de ter aparecido a outras pessoas. Diz o contexto que Jesus ressurreto, na manhã do primeiro dia, aparece primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Depois Jesus aparece também a 2 seguidores que iam caminho para o campo. Lucas registra dizendo que iam para a aldeia de Emaús, e ali Jesus se revela a eles. Jesus ali se mostra a eles depois de se alimentarem, depois de comerem juntos, e agora eles retornam para Jerusalém e falam também para os apóstolos a respeito da aparição de Jesus. Mas o fato é que finalmente Jesus aparece aos 11, e Jesus encontra dentro daquela sala, como diz aqui o contexto, os discípulos tristes e chorando. Mas também Jesus os encontra com 2 sentimentos. O primeiro sentimento, a incredulidade, e em segundo, a dureza de coração, porque eles não creram em Maria Madalena, que havia anunciado primeiramente que tinha visto Jesus ressurreto, depois com os 2 discípulos que retornaram do caminho de Emaús e com a notícia de que viram Jesus ressurreto. Fato é que eles não acreditaram. Diz aqui a palavra que eles não haviam crido no que tinham visto já ressurreto. É interessante que muitas vezes nós clamamos por um milagre, clamamos por uma situação, clamamos em favor de alguém, e quando chega a notícia do milagre, a boa nova, a boa notícia, às vezes nós estamos descrentes naquilo que é possível, naquilo que Jesus pode realizar. Vemos aqui que Pedro se preocupa em dizer que finalmente Jesus aparece. Finalmente, será que Jesus deixou para estar com os apóstolos? Por que somente depois? Eu entendo que Jesus queria que os apóstolos anunciassem que ele havia ressuscitado, independente de eles ouvirem ou não. Jesus quer que os apóstolos anunciem a palavra, independente do que eles estão vendo. Muitas pessoas querem crer no Evangelho através somente do que veem. O apóstolo Paulo diz que os crentes, nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé. Nós observamos também que quando ele aparece e lança esses 2 sentimentos, a incredulidade é aquele sentimento de que eu não creio no que ouvi, não quero crer, não acredito no que ouvi, ou então eu só vou acreditar se eu ver. A dureza de coração é um pouco mais cética, ela é a condição da alma, ela é uma falta de empatia, falta de amor, falta de perdão. E esses 2 sentimentos Jesus encontra na vida dos apóstolos. Esta oportunidade eu quero ser veículo de Deus para dizer a você, para dizer a todos que estão nos acompanhando, que Jesus Cristo quer encontrar fé em você. Jesus Cristo quer encontrar você livre. Jesus Cristo quer encontrar você acreditando na sua palavra.
Os apóstolos iam agora receber o legado de pregar o Evangelho. Jesus inicia pregando o Evangelho e finaliza passando o legado de pregação do Evangelho, pregação do arrependimento para os discípulos. Mas antes disso, ele quer deixar os discípulos crentes naquilo que vão pregar. Eu não sei como está o seu nível de fé na pessoa de Jesus, mas eu sei dizer a você que hoje você pode aumentar esse nível. Eu quero repreender através desta ministração toda incredulidade que porventura esteja permeando a sua mente, o seu coração. Toda dureza de coração, todo coração de pedra seja dissipado, seja quebrado, porque Jesus tem salvação para você. Jesus tem milagres para você. E isso só ocorre através da palavra, através da fé na palavra. É interessante que o cego Bartimeu, ele creu de uma tal forma que ele recebeu a cura, recebeu o milagre. Eu não sei o que você está esperando. Eu sei que através desta ministração, o Senhor Jesus, Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Seja liberto, seja liberta da incredulidade, da dureza de coração e creia naquilo que Jesus pode e vai realizar na sua vida. Eu quero orar por você, você que busca receber um milagre, você que busca, quem sabe, a solução, você que busca ser feliz. A felicidade só existe, a verdadeira felicidade em Jesus, em Cristo Jesus. Eu oro com você e te abençoo. Eu abençoo o teu coração. Eu repreendo toda incredulidade da tua vida. Eu repreendo toda a dureza do teu coração, para que você creia na palavra de Deus. Jesus ressuscitou e Ele continua vivo e Ele continua intercedendo ao Pai por nós, em nosso favor. Ó Senhor Jesus, oramos abençoando as famílias, abençoando os lares, mas também abençoando individualmente cada seguidor desta plataforma, abençoando individualmente cada telespectador, abençoando individualmente o coração de cada um, para que receba a palavra que pode gerar vida abundante, vida fervorosa, vida milagrosa. Em nome de Jesus, seja abençoado, abençoada com toda a sua família. Amém. Podem todos te deixar, eu jamais vou te esquecer. E se de mim se afastar, eu vou atrás de você. Entenda, filho, eu sou teu pai. Eu sei o que é melhor pra ti. E eu sei que podes questionar, não entender meu agir, mas se eu te provo é porque eu te amo. Saibas que nunca saio dos meus planos. Eu te escolhi antes do ventre da tua mãe.
Eu te fiz promessas, eu te fiz promessas. Você pra mim vale mais do que o ouro. Eu dei por ti meu sangue precioso. Não abro mão do que tu és pra mim, meu filho. Só quero te fazer feliz. Podem todos te deixar, eu jamais vou te esquecer. E se de mim se afastar, eu vou atrás de você. Entenda, filho, eu sou teu pai, e eu sei o que é melhor pra ti. E eu sei que podes questionar, não entender meu agir, mas se eu te provo é porque eu te amo. Saibas que nunca saio dos meus planos. Eu te escolhi antes do ventre da tua mãe. Eu te fiz promessas, eu te fiz promessas. Você pra mim vale mais do que o ouro. E eu dei por ti meu sangue precioso. Não abro mão do que tu és pra mim, meu filho. Só quero te fazer feliz. Só quero te fazer feliz. Te fazer feliz. Eu não sei se você já percebeu, mas a Estação Cosméticos está abrindo aos sábados. Eu estive lá fazendo minhas compras dos meus produtos de cabelo e fui muito bem atendida. Aliás, o atendimento lá é sempre com excelência. Na Estação Cosméticos você pode encontrar equipamentos para você montar seu salão ou reorganizar seu salão, produtos diversos de beleza, um atendimento com excelência. Tem aquelas poltronazinhas que você pode sentar, guardar, enquanto um companheiro, uma amiga faz a sua escolha, você está ali sentado. Então, Estação Cosmético fica na Paz de Carvalho, número 1155A, em frente à Cefa. Vá lá, faça suas compras, faça seu orçamento e seja muito beneficiado com os produtos de excelência que a Estação Cosmético, agora aos sábados, está lhe atendendo no horário que vai até às 18 horas. Estação Cosmético, para bem lhe servir. Os nossos agradecimentos, primeiramente a Deus, né, irmã Irene? Com certeza, irmã Celina. Nosso fiel mantenedor, sempre, sempre fiel, ele nunca deixa de ser fiel. Também queremos agradecer a Assembleia de Deus, aqui em Castanhal, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, o pastor Manuel de Jesus e o pastor Abias Oliveira. Que Deus abençoe ricamente o ministério dos nossos pastores. Com certeza. Grato a Deus por todo o jardim de Deus nesta grande Castanhal. Mulheres, sejam mais e mais abençoadas a cada dia. Império Mídia. Sim, Império Mídia é falar de um profissional que é o Rian, fazendo aí o sonho de muita gente tornar-se realidade, né, irmã Celina? Ele é acostumado a realizar aquelas fotos, aqueles book. Você está aí na sua formatura, enfim, quer um trabalho de um profissional? Império Mídia, tá? Império Mídia, polpas de frutas Moura. Você que gosta aí de provar, de se deliciar com excelente suco de excelentes sabores aqui da nossa região, regional aqui do nosso estado, sucos de taperebá, delícia, graviola, cupuaçu, bacuri,
polpas de frutas moura, tem de excelente qualidade. E também sem nenhum agrotóxico. Exatamente. Muito bom. Aqui em Castanhal, ali na Avenida Altamira. Isso, é a Casa do Farinheiro. Isso, na Casa do Farinheiro você encontra lá polpas de frutas Moura. E um abraço a toda a equipe aí que compõe a Top Lanche, irmã Celina. Olha, a Vani nos recebe ali com tanto carinho. Isso. Um abraço a Vani. Deus abençoe sempre. E temos aquelas pessoas que individualmente colaboram com o tempo de semear, como é o caso da irmã Maria Gomes. Um abraço, que Deus lhe abençoe, irmã Maria. A irmã Domingas, que também faz parte do Jardim de Deus, lá da liderança. Tem a irmã Esperança. Pastor é isso? Cid Nelson. São pessoas indispensáveis nos nossos agradecimentos. Queremos agradecer também, Celina, a todas as pessoas que atenderam o nosso convite, né? Você convidou o Debson, Nilo, ele veio com Abimael. Agradecer de verdade aqui ao presbítero Orivaldo, dirigente lá da 14, e a sua esposa, a irmã Esther Lima, que são exatamente os pais da nossa querida cantora que louvou aqui, a irmã Ana Ruth. Deus abençoe vocês poderosamente. Queremos indicar o YouTube para as pessoas se inscreverem, Celina. Isso, e também o Instagram, né? O Instagram. Vai e lá, se inscrevam. Você que não é também um colaborador, sempre está aqui o nosso QR Code. Isso. É só colaborar e fazer o tempo de semear chegar cada vez mais avante. Você vai ser muito abençoado com isso. Semeando a palavra também. Exatamente. Deus abençoe a todos vocês. Chegamos ao final do programa, sempre lembrando que no próximo final de semana temos mais um encontro marcado com você. Até lá, se Deus quiser.